O ser humano, ao longo de sua história, constantemente recorreu ao consumo de substâncias psicoativas, como álcool, fumo e outras drogas. Hoje nós vamos conhecer um projeto que tem como foco o atendimento aos usuários. O objetivo é analisar a demanda e a oferta de cuidados em saúde mental para usuários de drogas em Passo Fundo. Além disso, nós vamos trazer alguns dados sobre o consumo de drogas no Brasil. Ficou curioso? Fique com a gente, porque o Universidade Aberta está só começando. O projeto Atenção Psicossocial aos Usuários de Drogas nas Comunidades Terapêuticas tem como objetivo analisar a demanda e a oferta de cuidados em saúde mental para usuários em Passo Fundo. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a coordenadora do projeto, a professora doutora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Silvana Bancarten. Mas antes disso, confere aí uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. Aqui dentro não é fácil, tá? Se falar bem a verdade. A gente é livre aqui para ir e voltar. Se eu quiser sair daqui hoje, eu só chego ali, peço e saio. Para você aguentar dentro de um lugar desse, você tem que ter propósito. Tudo que eu faço, eu me jogo. Quando eu conheci a droga, eu me joguei também. E ela me levou a caminhos assim... para as trevas, assim. Eu tenho família, eu tenho uma filha, eu tenho profissão, sabe? E eu cheguei a ficar na rua, né? As comunidades terapêuticas para dependentes químicos são uma alternativa para quem deseja se livrar desse vício. A Casa Vita é um exemplo em Passo Fundo. O psicólogo e presidente executivo do local, Iberê Dávila, comenta sobre o trabalho desenvolvido já há 16 anos com o público masculino. A missão do Vita de Passo Fundo é o acolhimento e a reabilitação psicossocial de usuários de substâncias psicoativas, né? Quando eu falo isso, eu estou dizendo que é o universo geral do uso de drogas, né? Então, nós acolhemos essas pessoas aqui e elas vêm para cá e ficam aqui 9 meses. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar para cuidar dessas pessoas. Psicólogo, nutricionista, enfermeiro e psiquiatra. Esses são alguns dos profissionais que atuam no local através de convênios com a Prefeitura, Estado e a Federação, além dos particulares. Além do profissional da psicologia, nós temos assistente social, como já falei, educador físico, nós estamos contratando um, e além do psiquiatra e também do artesão. O artesão é um profissional que a casa está adquirindo agora, esse contrato, para poder agregar a esse serviço da casa, né? Ela dispõe de um programa que é a base do tratamento, né? Um programa baseado num tripé, que é atividade ocupacional, disciplina e palavra de Deus. É importante, né, todo esse trabalho desses profissionais, mas como também é muito importante a disciplina, né? É necessário regras, é necessário limites, não tem portão fechado, né? Os quartos não existe ninguém enjaulado ou preso, não, as pessoas estão aqui de livre e espontânea vontade para fazer o seu tratamento e, a partir de 9 meses, retornar à sociedade livre do poder que a droga exerce na vida delas, né? Que é um lugar de extrema importância para a minha vida. Por uma vez eu ter consciência que eu não nasci sendo dependente químico, mas eu estive dependente químico. Então eu quero aqui dentro voltar a ter as habilidades sociais que eu tinha lá fora, voltar a viver, né? Que é coisa que a gente não fazia na drogadição, né? Professora, eu disse certo o seu sobrenome? É Baumgarten. Baumgarten, então corrigido. Seja bem-vinda à Uniaberta. Obrigada, obrigada. Professora, essa discussão do uso das drogas e mesmo da caracterização do próprio usuário, ela é muito antiga e polêmica, não é mesmo? Com certeza.
Porque, por exemplo, todos nós, de alguma forma, consumimos álcool, o fumo é uma droga e a gente fuma. Remédio. Né? O remédio, principalmente o remédio, a gente se automedica muito, né? Quando é que alguém é considerado usuário e usuário a ponto de precisar de um acompanhamento? Como você disse, todos nós somos usuários de algum tipo de drogas, né? Tanto medicamentos que são receitados, controlados ou não, né? Mas seria exatamente quando a pessoa está dependente de algum uso, né? Onde esse uso seria um uso problemático e trazer algum problema para a sua vida, né? Então, alguém que está com o uso de drogas e isso atrapalha a sua vida pessoal, social, emocional, familiar, né? Porque esse uso, esse dependente químico, poderia dizer assim? Eu gosto de dependente de drogas. Dependente de drogas. Esse dependente, ele começa a deixar de viver em sociedade, dentro das convenções sociais, quando ele se torna um dependente, né? Isso, a gente sempre pensa na droga do dependente muito associado, por exemplo, ao roubo de coisas dentro da própria casa, ao fato de não conseguir mais cumprir os seus compromissos sociais. Isso. Esse é o cenário. Isso, acho que é uma série de problemas, no contínuo, né? Tendo o mais leve até o mais grave, né? Mas todas as dependências vão trazer problemas, né? Dependência de drogas, então, é muito prejudicial para o indivíduo. Tem alguns que conseguem conviver com isso de alguma maneira, mais ou menos, e outros têm um prejuízo muito grande, né, na sua vida em função da dependência das drogas. Quais drogas ou todas as drogas o projeto atende, né? Quais dependentes? Esse projeto é um projeto de pesquisa, né, onde a gente, então, queria conhecer um pouquinho mais sobre as comunidades terapêuticas, porque nós, no curso de psicologia, nós trabalhamos com terapia familiar para dependentes de drogas. E muitos deles se internam nas comunidades terapêuticas. Então, a gente quis conhecer um pouquinho mais as comunidades terapêuticas para até poder trocar com eles mais informações, né? E essas comunidades, elas recebem todo tipo de dependente? Todos os tipos de dependentes, né? De álcool, droga, qualquer tipo de drogas. A maioria que aparecem lá é álcool e crack, né? Nós poderíamos dizer que a lógica do processo de dependência é a mesma para todos os dependentes ou não? No sentido psíquico da Psicológico, questão? sim, psicológico, sim. Na verdade, a gente entende assim que essa dependência de drogas começou com o uso, até com outros problemas anteriores, né? Outros sintomas anteriores, onde você estaria buscando alguma mudança na sua vida relacional, familiar, social, né? E se ele não encontra no seu entorno essas respostas para suas angústias, seus sofrimentos, ele pode ter uma escalada das drogas, né? Então, muitas vezes começa com drogas mais leves, né? A maioria dos usuários que a gente entrevistou começaram com maconha, né? E depois evoluíram para outras drogas mais pesadas, né? Sempre em busca, então, dessa necessidade de mudanças. Num espaço curto ou longo ou médio de tempo? Depende de cada um. Isso é muito... Agora, o que é interessante é que os dependentes de álcool, na verdade, usam quase que só álcool, começaram com álcool e continuam com álcool, né? Os de outras drogas usam também álcool, mas são mais dependentes de outras drogas que do álcool. É isso que eu ia perguntar. Os outros dependentes, eles usam o álcool no início do... No início, no meio, no fim, né? Mas o álcool não é a principal droga, né? Agora, aquele que é dependente do álcool, a droga o álcool é o e usam principal. quase que só o álcool, o tabaco também, mas geralmente só o álcool. Só o álcool. Esse é um projeto concluído, né? Isso. O que é que vocês conseguiram observar nessas comunidades ao longo do projeto? Nós vimos assim que eles fazem um trabalho bem interessante, né? Hoje as comunidades estão todas regulamentadas, né? Tem que ter psicólogo, tem que ter assistente social, nutricionista, enfermeiro, outros profissionais, né? Então todas elas cumprem a legislação. Tem um trabalho bem interessante, né? Se vê assim que o processo de recuperação dos usuários é bem grande, né? Mas assim, faltaria algumas coisas que a gente acha importante, né? Por exemplo, eles não fazem trabalho com famílias, né? Nós entendemos que a família é primordial, trabalhar junto com o usuário, Até né? porque é para onde o usuário volta depois, Isso, né? Então ela tem que estar preparada também para receber, responder as questões das angústias deles, né? E também a gente percebeu assim que eles não conseguem trabalhar muito com a questão do jovem, porque eles entendem a dependência de drogas como doença.
né? Nós não entendemos, né? O que eu trabalho pela linha sistêmica da psicologia, a gente entende como sintoma de que está passando uma mensagem que algo tem que mudar, que algo não está bem. Eles trabalham como doença, uma doença crônica para o resto da vida. Então, para o jovem, isso é muito complicado, né? Porque passa até uma dupla mensagem. Como é que eu sou doente e tenho que crescer, me desenvolver? Então, ele não suporta muito ficar nas comunidades. A pessoa mais jovem que a gente encontrou lá tinha 26 anos. Mas as pessoas de uma idade mais avançada conseguem? Conseguem, porque assim, na verdade, perderam tanto na vida já, né? Já está numa dependência tão grande, perderam tanto, que ser doente talvez seja até um avanço para não ser considerado vagabundo, bêbado, algo assim, né? Então, eles conseguem. Então, assim, ela funciona, não diz assim que ela não seja adequada, acho que deveria ter algumas mudanças, né? Mas elas funcionam. Quando a gente fala em comunidades, porque tem um estereótipo, né? Como a gente está falando com os telespectadores, a gente tem um estereótipo, que eram os hospitais psiquiátricos uma vez, e então a pessoa era internada e recebia uma medicação, né? O processo das comunidades, ele é semelhante, envolve medicação ou são outros caminhos de recuperação? Outros caminhos. Algumas comunidades aceitam que ele continue se medicando se houver um psiquiatra acompanhando, algumas não aceitam, né? Mas lá o trabalho é mais em cima de 3 pilares que eles colocam, que é disciplina, trabalho e espiritualidade. Então a gente viu que a questão da espiritualidade é muito grande. Até, inclusive, no livro que a gente está publicando, tem um capítulo específico sobre essa questão. Se a espiritualidade realmente traz benefícios, né? Então, a gente viu que é bem interessante. Todos eles parece que encontram nessa questão da espiritualidade algum sentido na vida, né? E talvez algumas respostas que eles não conseguiriam encontrar nos seus relacionamentos familiares, sociais, né? Então, é um aspecto interessante. Eu acho que a espiritualidade não vai, assim, na contramão com a questão da própria psicologia, né? E pode ser, a espiritualidade pode ser a partir destas crenças ou de outras, não necessariamente sempre o mesmo conjunto de crenças, né? Isso. A função não é a crença, não é o conteúdo da crença, mas a própria crença. A própria crença, né? Que acaba trazendo o sentido para a vida deles, né? Então, ali na espiritualidade eles podem encontrar, assim, então, importâncias de relacionamentos, importância de sentimentos, né? Regras afetivas, porque também... comportamentais. Isso, né? Porque, assim, o limite que eles precisariam, talvez, né? Que não tivesse sentido na sua família, na sociedade, na espiritualidade vem com afetividade, né? Então, isso é muito importante, né? Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho falando mais um pouco sobre esse projeto de pesquisa que já foi concluído. Estamos de volta com o Universidade Aberta. O tema de hoje fala de um projeto que analisa o sistema de atendimento a usuários de drogas em Passo Fundo. Estamos aqui no estúdio com a coordenadora do projeto, a professora doutora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Silvana Baumgarten. Mas antes, a gente vai te mostrar alguns dados sobre o consumo de álcool e drogas no Brasil. Em todas as culturas e ao longo da história, o ser humano recorreu ao consumo de substâncias psicoativas, seja para fugir do sofrimento ou apenas buscar prazer. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, droga é toda substância lícita ou ilícita que, introduzida no organismo, modifica suas funções. De acordo com o Global Drug Survey 2015, estudo sobre drogas que no Brasil é coordenado pela Universidade Federal de São Paulo, as drogas mais consumidas no nosso país são álcool, pastilhas de cafeína, maconha, energéticos e tabaco. Professor, o correto seria dizer álcool e outras drogas, né? Porque o álcool... Porque muitas vezes as pessoas acham que álcool não é droga, né? E a gente sabe que álcool é uma droga também. Para a gente entender um pouquinho, conseguir construir uma imagem dessas comunidades e desse processo,
mais ou menos como ele funciona. As pessoas vão para as comunidades voluntariamente ou elas podem ser encaminhadas pela família mesmo contra a sua vontade? Quanto tempo elas ficam nesses lugares? Pela lei, isso poderia entrar voluntariamente, mas nós vimos também muita internação compulsória, que é quando a família quer, e daí ela vai com um psiquiatra e um juiz que determina a internação compulsória, né? Que muitos não querem se tratar, né? E como a comunidade, eles ficam lá 6 meses, 9 meses ou 12 meses internados, muitos não querem, né? E essas comunidades são locais longe, na natureza, geralmente eles fazem trabalhos braçal, horta, animais, né? Então muitos não gostariam desse tipo de... E é um tempo longo, né? E isso, é bastante tempo. E aí eu fico pensando, e a professora me corrige se eu estiver equivocada, quer dizer, o usuário vai para essa comunidade, passa lá 6 meses, 1 ano, dentro de uma rotina, um cotidiano muito regrado, e protegido, e aí de repente ele sai e volta para o mundo real, né? Há uma estatística sobre quantos desses usuários que permanecem nas casas e ficam limpos, como a gente diz no jargão popular, e depois saem e permanecem assim, ou quando eles chegam em contato com a realidade, eles levam um choque e podem voltar a se tornar usuários? Acho que não tem uma estatística confiável, mas na minha pesquisa eu vi que todos eles estavam voltando inúmeras vezes às comunidades, né? Então, tinha usuários que era a 23ª internação, hoje, né, outros 8ª internação. Então, todos eles acabavam voltando. Então, o que isso indica? Que muitas vezes, por não trabalhar a questão familiar, relacional desse dependente de drogas, ele acaba voltando para o lugar que não mudou nada e pode facilmente, né, voltar a usar drogas, né? Então ele se sente seguro na comunidade, mas quando ele vai para o cotidiano, para o mundo fora da comunidade... Por isso que eu acho que uma coisa que faltaria nas comunidades, para delas é excelente, né? Mas que faltaria seria trabalhar mais a família, né? Uma das comunidades, achei interessante, eles não trabalhavam a família, mas exigiam que a família participasse de algum programa, né, fora, né? Então, isso eu achei interessante, que a família também tem que estar preparada para receber esse usuário, né? Eu não acho que a família é doente, mas ela também, de alguma forma, sofreu com essa dependência de drogas, não soube lidar com esse sofrimento, com esse sujeito. Às vezes até a relação com esse sujeito fica machucada. Isso, eu não sei se foi antes, durante ou depois, mas a questão é que tem dificuldades, a família teria que estar mais preparada para receber, né? E ele fica isolado da família, né? Se hoje a gente for pensar, o que leva alguém a se tornar um usuário dependente de drogas, né? É algo químico do corpo, ou é algo psicológico, ou podem ser as duas coisas? Acho que essa é uma das grandes perguntas que todo mundo E acho que não tem resposta ainda, né? Que convive e que conhece, até dos próprios profissionais, né? A área mais da medicina, psiquiatria, né, trabalha muito essa questão química, né, do corpo, né, mas nós da psicologia não acreditamos nisso, né, a gente acha que realmente esse sujeito está buscando na droga a solução para algo da sua vida, né, de uma maneira, claro, errada, equivocada, mas ele acha que está buscando solução. A gente sabe que muitos jovens, talvez até a maioria, experimenta drogas ilícitas, né? Mas poucos vão se tornar dependentes. Então, o que aconteceu na vida desse sujeito que ele se tornou dependente? É bem provável que ele encontrou alguma solução para sua angústia, sofrimento, dor. Que não é a solução, né? Mas ele acha que encontrou, né? E daí, com o uso cada vez mais frequente, a dependência se instala, porque a dependência faz parte do uso da droga, né? Então, eu acho que ele achou que era a solução e depois criou um problema. Só que daí parar com isso é que é complicado, né? Mas depois de uma vez estabelecida essa dependência, né? Ela pode ter uma ligação com algo químico? Ou não? Sim, daí sim. Depois estabelecida, sim. Claro, por exemplo, algumas drogas fazem algumas enzimas do corpo, né, cerebrais, serem fabricadas mais do que o normal, pois vão sentir falta disso, né? Então, às vezes, um medicamento pode ajudar nesse processo da fissura e tal, né?
Mas depois de um tempo de que sem uso, isso passa, né? Passaria. Então, por que ele volta a usar? Então, não seria pela questão química, seria pela questão mais psicológica mesmo, Psicológica mesmo. Que outros elementos vocês observaram nessas comunidades que é importante de se destacar? Bom, além, então, essa questão do tipo de trabalho que eles fazem, né? A espiritualidade, que é muito forte, né? Até uma das instituições que se desliga, eles acabaram tendo também muita questão da espiritualidade, né? Então, eles manhã, tarde e noite em cima dessa questão, né? Se a pessoa não consegue se adaptar a isso, ela acaba saindo da instituição, né? Porque é bem forte, né? A questão da família, que não é trabalhada, né? E talvez assim faltasse também um maior apoio para os próprios monitores que trabalham com essa instituição, com os outros usuários, né, que estão lá internados, porque a maioria deles são ex-usuários que passaram pelo processo e estão ali, né? Então, talvez eles merecessem ter mais treinamento, mais conhecimento sobre outras possibilidades, né? Aí eu vou fazer ajudasse. uma pergunta também que pode ser estranha, mas se esses monitores são ex-usuários que estão ali e não saem mais dali, qual é a experiência de contato com a realidade fora dali que eles vão poder contribuir com quem está chegando? Eles contribuem com a possibilidade de que dá para sair dessa, né? Dá para sair dessa, né? Mas a gente viu também com os monitores que fizeram parte da pesquisa que para eles também é importante estar aí, porque é uma continuidade do tratamento deles. Eles acabam se reforçando também na questão de não voltar a usar drogas no trabalho, né? Porque eles não ficam internados, eles têm família fora, né? Passam um tempo lá dentro, saem, né? Mas para eles é importante porque reforça o próprio tratamento deles, né? Então, a possibilidade de eles voltarem a usar drogas é mínima dos monitores, né? Pela continuidade do trabalho. Porque eles estão todo dia vendo também quem está sofrendo com isso. Mas ajudando né? o outro é terapêutico, né? É muito terapêutico, né? Quantas comunidades foram estudadas? Nesse processo foram só 3. Em Passo Fundo tem 5 comunidades na cidade, né? E 3 aceitaram participar do processo. Ah, vocês participaram do processo de aprovação. Isso, tem que ter aceite deles. A gente foi lá, conviveu com eles, fez entrevistas com os internados, com os técnicos, com os monitores, com os coordenadores, né, das comunidades, né, para poder entender o processo. E, em geral, talvez tu não tenha muitos dados, mas alguns dados, como é que essas instituições sobrevivem? Elas são financiadas por uma instituição religiosa? Os usuários pagam as famílias pagam para que eles estejam lá? Como... Isso. Os usuários pagam ou pelos convênios, que na época existiam muitos convênios federais, estaduais, municipais, né? Que hoje, infelizmente, né, não tem, né? Mais. Então, tinha esses convênios que recebiam então, do governo, do estado e do município para terceirizações ou particulares, né? As pessoas pagavam e vivem de doações, né? E as comunidades recebem homens e mulheres? Nessas que eu fui eram só homens, porque pela lei tem que ter só mulheres ou só homens, né? Eram só de homens. E nós temos comunidades de mulheres em Passo Fundo? Temos uma de mulheres. Supondo que haja um usuário que precise ser internado, se não for nessas comunidades, existem outras alternativas? Quais seriam? Se houver necessidade de internação, nós achamos que o melhor seria o hospital geral. Né? Porque internar no hospital psiquiátrico tira um pouquinho daquela liberdade dele e dá um rótulo, né? Bem importante. Então, hoje nós temos hospitais gerais em Passo Fundo e na região, muitos porque tem que novo fazem sistema, internação, né? que fazem internação de usuários de drogas, né? Para desintoxicação. Então, eles ficam lá em torno de 21 a 30 dias, para depois serem encaminhados para um outro processo de atendimento, né? Comunidades terapêuticas, outro tipo de terapia, né? Esse projeto guarda-chuva, né, que é o atendimento à família, né, que deu origem a esse outro subprojeto, que são as comunidades, o estudo das comunidades, que aspectos principais apareceram e norteiam essa relação entre a família e o usuário? Quando se trata a família, o que se trata na família? Eu trabalho com isso, Bibiana, já há 23 anos, né? Com essa questão de terapia familiar com dependentes de drogas, né? E eu vejo que quando a família consegue participar do tratamento, a questão se resolve muito mais rapidamente e muito mais eficazmente, né? Porque a família, ela não é que ela seja o problema, na verdade, ela é o recurso de solução.
né? Ela que tem informações, ela que tem a questão de poder modificar coisas no relacionamento deles, né? Então, quando a família participa, a gente vê que o sintoma desaparece, né? E que a qualidade das relações familiares se melhora. Então, nós vemos a família como parceira no processo, né? Então, a gente acredita que a terapia familiar é um dos melhores tipos de tratamentos. E nesses anos todos de trabalho, poxa, 23 anos, né? Como é que tu observa a adesão da família? No seguinte sentido de quanto tempo a família leva para reconhecer que ela precisa participar desse processo e qual é a capacidade de resiliência da família? Porque às vezes a família participa, mas chega uma altura que as coisas estão tão complicadas que talvez há um desejo de desistência, inclusive. Sim, sim. Né? Então, como é que essas duas coisas se equilibram? Como o nosso trabalho é só terapia familiar, quando eles vêm, eles já sabem que a família tem que vir junto, né? E nesses anos todos, muitas famílias que a gente trabalhou, centenas, pouquíssimas desistiram, né, no processo. Pouquíssimas, dá para contar nos dedos da mão, né? A maioria persistiu e melhoraram muito, né? Então, assim, eu não sei quanto tempo demorou para eles decidirem pela terapia, mas eles sabem que eles passaram por muitos tratamentos anteriores, né? E a terapia para esse familiar, para alguns, é como o último recurso. Hoje, não. Hoje já vem muitas famílias procurando como primeiro recurso, né? E daí, quanto mais rápido, de cultura, isso, inclusive, né? porque quando um pai percebe que o filho está usando droga, o pai e uma mãe, eles têm que dialogar com esse filho, oferecer ajuda, né? Tentar entender que nível de consumo está, né? Mas na maioria das vezes eles reagem com muito medo, ou com raiva, sermões, né? Ou dramatizam, ou banalizam, né? Se culpabilizam. E se culpabilizam, que nada disso resolve, né? Na verdade, tem que oferecer ajuda, e se não consegue oferecer ajuda, ou ele não aceita, a família para procurar. Nós já temos muitas famílias, quando o adolescente, o jovem usuário não veio, e a gente deu a família de bom tempo até ele conseguir vir, né? E deu resultado muito bom também. Né? O inverso, quer dizer, não foi o usuário que procurou, foi a família que veio primeiro e depois o usuário acabou vindo. Né? Então, a família, ela é fundamental, né? Ela é a fonte de recursos para achar a solução, né? Quer dizer, é uma autossolução, uma solução única para cada família, na verdade, né? Sim, sim, sim. Professora, muito obrigada pela sua participação e por ter compartilhado o resultado da pesquisa conosco. Eu que agradeço. Bom, e se você gostou do programa, pode assistir a reportagem em nosso site, nextjor.com.br, e o programa na íntegra disponível em nosso canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem. Eu te espero. Até lá!